E aí, pessoal? Professor Vinícius Gomes, o seu professor pessoal, tá aqui, ó. Estou aqui para quê? Para te ajudar na faculdade, te ajudar a prestar um concurso, a fazer prova da ordem, ou mesmo para entender. Hoje eu acho que talvez é até um assunto mais para todo mundo entender. A gente vai falar de um tema interessantíssimo. Eu tratei desse tema principalmente por conta da data. Vocês ouviram falar, ouviram alguém falando disso daqui, ó? Vou sair aqui para vocês ficarem melhor. Ó, vamos lá. 31 de março, a gente tem 59 anos de revolução ou ditadura? Foi um golpe ou uma revolução? Certo ou errado? Gente, esse tema é um tema interessante, batido, bem fácil, mas que às vezes é uma confusão. Eu soltei essa no Instagram, expliquei um pouquinho num vídeo mais curtinho, tem aqui também no canal do YouTube, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou aproveitar essa data, vou explicar isso para fazer o quê? Vou explicar para vocês um pouquinho do que é democracia, um pouquinho do que é ditadura. Vou, para fazer isso, explicar o conceito de Constituição, que é muito importante para o início da aprendizagem sobre teoria da Constituição. Está lá no começo, geralmente quem está na faculdade, no primeiro período. E esse entendimento ele te ajuda a compreender o restante. Então vai ser bom também você entender quais são as funções dos direitos fundamentais, limitação de poder, poder legislativo, executivo, judiciário. Ajuda a ter uma compreensão mais global do direito constitucional, que vai facilitar para quem está fazendo concurso ou quer aprender a disciplina, né? Afinal de contas, esse é o principal objetivo. Mas também facilita outras matérias, né? Por exemplo, compreender o que é direito fundamental é muito importante para entender o direito penal. Às vezes o sujeito sabe ali, estuda o direito penal, mas não entende muito o que está funcionando. Então vamos lá hoje? Beleza. 51 de março, 59 anos de revolução ou ditadura? Pessoal, vou usar alguns trechos do Ato Institucional número 1 de 1964 e como introdução para esses assuntos depois eu explico. Bom, primeiro deles, artigo 10. No interesse da paz e da honra nacional e sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes em chefe que editam o presente ato poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 anos. Questão de direitos políticos? Ditadura. Tá? Não tem nada de revolução. É sim um golpe e é sim uma ditadura. Esse artigo demonstra isso muito claramente. Os direitos políticos são um dos direitos fundamentais. E como o próprio nome diz, direitos fundamentais é algo intrínseco ao sujeito. Pertence a ele. Não é nem que pertence, ele faz parte dele. O direito político é um dos primeiros direitos fundamentais a surgir. Ele surge ali com os direitos no Estado liberal, no início da Constituição, com a Constituição americana, né, que foi uma das primeiras, a Constituição francesa e assim por diante. Retirou, suspendeu os direitos políticos, a gente tem um problema gravíssimo, um problema que é uma ditadura. Vou explicar isso daqui a pouco. Sobre esse tema, dá uma olhadinha na minha aula sobre dimensões dos direitos fundamentais ou gerações de direitos fundamentais, que ajuda a explicar isso um pouquinho aqui, vai encaixar nessa aula, além de ser um tema muito cobrado em provas de concurso e OAB para quem quer. Bom, mais um exemplo. Artigo 10 ainda. Olha, eu vou ler só de baixo. Os comandantes em chefes, que é dito presente ato, poderão cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluindo a apreciação judicial desses atos. Professor, e aí? Artigo 7º, complementando. Ficam suspensas por 6 meses as garantias constitucionais ou legais da vitaliciedade e estabilidade. São as garantias dos magistrados. Esses dois artigos fecham. A gente realmente tem um golpe. Temos uma ditadura. Por quê? Porque para existir a ditadura, para não existir uma ditadura, a gente quer evitar o abuso de poder. E percebam, executivo, legislativo e judiciário são independentes e harmônicos. O que quer dizer isso? Quando eu falo que eles são independentes, quer dizer que eles têm funções que eles são próprias, que só eles podem exercer. E harmônicos porque um fiscaliza o outro. O legislativo, ele inova no ordenamento jurídico, ele legisla, ele faz o limite da nossa vida social, além de fiscalizar os demais poderes. O executivo tem como função executar essas leis e administrar o dinheiro público. E o judiciário resolve os conflitos que vierem da aplicação dessa lei, além de interpretar a Constituição. Professor, por que é ditadura? Repararam que nesses artigos aqui, ó, nesse primeiro aqui, o que acontece? Caça o mandato do legislativo. E no segundo, o que a gente tem? Retirada da garantia do judiciário. No primeiro ainda tem um outro detalhe aqui. No finalzinho fala excluída a apreciação judicial. Ou seja, o executivo, ele interfere no legislativo, ele caça o mandato dos legislativos. Isso demonstra que o executivo está acima do legislativo.
E ele ainda retira uma função que é do judiciário, que é de eventualmente julgar os conflitos. Não tem apreciação judicial, ele tirou essa possibilidade. Então não há dúvida, a gente tem aqui uma ditadura exatamente porque isso ofende diretamente a independência e a harmonia dos três poderes. Então, um dos pontos principais de lembrar é que não existe hierarquia entre legislativo, executivo e judiciário. E todos eles têm funções típicas, que eles são próprias, e algumas que são atípicas. Professor, ainda não entendi, calma. Esse aqui é o início. É para chamar o ato institucional para já responder a pergunta. Não, não temos uma democracia com o ato institucional número 1. Não tem aniversário de revolução. É um golpe e é um golpe ditatorial. Beleza. Vamos entender isso então melhor? Para falar sobre ditadura, eu tenho que falar sobre democracia. O que será democracia? Esse é um termo complexo, né? Primeiro, porque todos os termos eles mudam seu significado de acordo com o tempo. A interpretação é feita segundo o histórico, cultural e assim por diante. Então, o conceito mudou no decorrer do tempo. Essa perguntinha que está aí na tela de vocês, democracia, vontade da maioria, ela entra numa confusão comum. Olha só. Não, democracia não é vontade da maioria. Ela até já foi o significado. Sabe quanto que esse significado de democracia era vontade da maioria? Nazismo. Hitler foi eleito, foi escolhido pela maioria, e a maioria o apoiava. As coisas que ele fez, ele já falava antes, ele já falava que a culpa era dos judeus, dos ciganos, dos gays e de outros mais, já falava em defesa de a raça ariana, já falava em supremacia de uma raça sobre a outra. Nenhuma novidade. Inclusive, ele foi escolhido pelos alemães por isso. Se democracia fosse vontade da maioria, o nazismo seria uma democracia. E não é. Inclusive, ele ajuda a explicar isso. Quando a gente fala de democracia, a gente vai falar de vontade da maioria, preservados os direitos da minoria. Ai, professor, polêmico, esse termo não é de direita, não? Cuidado, a política apropriou desses termos e trata de forma incorreta. Esse é um conceito do constitucional, da teoria geral do Estado, da ciência política. Vontade da maioria, preservados os direitos da minoria. Por quê? Porque na democracia a gente vai permitir a convivência dos diferentes, das ideologias distintas, das ideias distintas. Né? Na ditadura, a ditadura pode ser boa, entre aspas. Boa para quem? Depende para quem. Eu faço uma analogia em sala de aula. Quando eu participava do direito em escola, eu dava aula de direito para crianças de 6 anos. Eu fazia a seguinte brincadeira. Começava a conversar na sala sobre futebol. No Brasil, a galera gosta de futebol, né? Eu, inclusive. Eu, como bom atleticano, começava a puxar a sardinha pro meu lado. Ó. Então, começava a falar assim, quem é isso? Quem é o atleticano mais fanático? Primeira qualidade de todo aluno. O aluno gosta de entregar o colega. Então, os alunos apontavam, os meninos lá de 5, 6 anos apontavam pro fulano. Eu era o atleticano mais fanático dessa turma. E eu brincava, vem cá, fulano. Vem aqui na frente. Você, a partir de agora, é o monarca, o ditador ou qualquer um disso. Você tem poder. Você pode fazer regras. Qual será a sua primeira regra? Geralmente saía uma. Todo mundo tem que ser atleticano, todo mundo tem que cantar no Atlético, todo mundo tem que vir com a camisa do Atlético e assim por diante. Olha só. Os atleticanos da sala estavam felizes? Provavelmente sim. Eles estavam felizes? Sim. Então, numa ditadura, alguém é feliz? Claro que é. Só que só a vontade dos atleticanos prevalecia. E só os atleticanos são felizes. Os cruzeirenses, os americanos da sala não gostaram, ficaram incomodados. E esse é o problema da ditadura, seja de minoria ou de maioria. Só uma ideologia, só uma ideia é representada e se sobrepõe às todas as demais, não permitindo convivência de ideologias e ideias distintas e diferentes. Professor, eu acho que estou entendendo. Ali eu tenho que ter, por exemplo, a liberdade de escolha de time. E essa liberdade de escolha de time seria um direito fundamental e traria um limite para o governante. Então, aquele menino que foi escolhido, mesmo ele sendo atleticano, fanático pelo Atlético, ele não poderia impor que todos fossem atleticanos. O legislador não poderia fazer uma lei falando que todos têm que usar a camisa do Atlético, que teria um limite na Constituição daquela sala, que fala que há liberdade de escolha de time. Então, se tivesse uma lei falando para todo mundo usar a camisa do Atlético, essa lei seria inconstitucional. Ou seja, a vontade da maioria, os atleticanos, não são um exemplo fictício, é uma verdade, né? Não me xinguem muito no comentário, é brincadeira. Mas as minorias nessa sala americana e cruzeirense nem são minorias no sentido de quantidade, tá? Apesar de nesse caso serem. Estou brincando de novo. Não é. É só que a minoria tem aquela ideia que tem uma ideia, uma ideologia, uma característica pessoal que faz com que ela não tenha voz nas decisões do Estado, que ela tenha restrição de direitos. Nesse caso, percebam que o atleticano era o grande chefe. E ele tinha poder. E esses americanos e cruzeirenses, eles eram minoria porque eles não podiam falar, eles não podiam decidir
quem decidia era só o atleticano. Então, quando a gente fala na democracia, a gente vai tentar preservar esses três, cruzeirense, atleticanos e americano, a convivência dos diferentes. Na ditadura, só uma ideologia prevalece. Professor, acho que estou começando a entender. Bom, então vamos continuar? Primeira coisa para você entender isso. A gente tem que lembrar do absolutismo versus a Constituição. Olha só, de novo, faço referência para vocês na aula de dimensões e garantias fundamentais, que eu explico isso detalhes por detalhes. Eu tinha absolutismo, vem o Estado liberal, depois o Estado social e aquela coisa toda, vão surgindo as gerações de direitos fundamentais. Mas, bem resumidamente, o que a gente tem? O absolutismo é a concentração de poder. Quem tem poder, abusa. A história nos mostra isso. Pode ser um professor, pode ser um colega, pode ser um governante, pode ser um médico, pode ser qualquer pessoa. Sabendo disso, o direito tem como principal função evitar o abuso de poder. E sabe onde que surge essa primeira esse respaldo para quem não tem abuso de poder? Com o surgimento da Constituição lá, a Constituição Americana e a Constituição Francesa. Qual que é a ideia do texto constitucional? Traçar limites para impedir que a pessoa tenha muito poder e abuse do poder. Pessoal, como que eu diminuo o poder? Distribuindo esse poder. Quanto mais eu divido, menos chance. Se um sujeito faz a lei, executa a lei e julga os conflitos, ele tem poder demais. Ele vai acabar fazendo uma lei prevalecendo os atleticanos. Se tiver aí que vai aplicar essa lei, vai comprar camisa. E se alguém questionar, ele que julga. Então ele decide, não, tá certo. Percebe? Quando eu divido as principais funções do Estado entre pessoas diferentes, há uma menor chance de abuso de poder. Porque são pessoas distintas. A regra básica para evitar o abuso de poder é essa. Dividir isso vale para qualquer coisa. Sempre que você puder dividir, pulverizar, o cara não tem tanto poder assim, há uma menor chance de poder. Então, o absolutismo é a concentração de poder. Com a Constituição, a gente acaba com essa concentração de poder. E como que a gente faz isso? Bom, a Constituição, ela pode ter vários conceitos, tá? Inclusive, é tema de prova, o conceito político, sociopolítico, blá, 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 etc. Mas não é esse o meu foco, não. O meu foco é saber o seguinte. A Constituição surge para limitar o poder do absolutismo. Ela quer evitar a concentração de poder. É esse o objetivo dela. Então, para fazer isso, ela tem que ter no mínimo três coisas. Tá? A Constituição, que constitui o Estado e é um limite de poder para todos, ela tem que, no mínimo, trazer três elementos básicos. Bom, numa revisão, vamos lá. Quais são eles? Direitos e garantias fundamentais, limitação de poder e organização de Estado. Qualquer conceito de Constituição tem que passar por essas três coisas. E eu vou mostrar para vocês que são essas três coisas que evitam uma ditadura, tanto da minoria quanto da maioria. Lembra que eu falei? Vontade da maioria preservar os direitos da minoria? Onde que esses direitos das minorias estão representados? Na Constituição. Tá? É na Constituição que a gente tem essa preservação. Então vamos lá. Direitos e garantias fundamentais. De novo, referência à aula de dimensões de direitos fundamentais. Mas basicamente, o que é um direito fundamental? É aquele direito que surge para proteger o indivíduo do Estado, porque o Estado é mais forte. O Estado tem polícia, tem promotor, tem juiz, tem um monte de coisa. Perito, a gente é fraquinho. Então a gente iguala isso. Tá? A gente iguala corrigindo essa desigualdade inicial. A gente quer, num primeiro momento, com os direitos de primeira dimensão, os direitos liberais, evitar a interferência do Estado na esfera do indivíduo. Depois, no segundo momento, a gente também fala nos direitos sociais. E aí a gente vai falar que o Estado tem que prestar algumas coisas para a gente conseguir ter uma igualdade material. Mas esquece isso no primeiro momento. Vou dar um exemplo básico para vocês entenderem a ideia. Quando eu falei das camisas de time, basicamente eu estava fazendo uma analogia com esse direito fundamental que está aqui. Vou ler para vocês. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Vamos lá. Isso aqui traz a liberdade de crença. Você pode ter uma crença, não ter uma crença ou ter qualquer outra. Por que eu falei que é igual da camisa? O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte. A Constituição fala: ô governante, você pode ser católico, você pode ser cristão, você pode ser muçulmano. Mas eu, Vinícius, posso ser o que eu quero. Eu posso acreditar ou não acreditar no que eu quero. Então ela limita a intervenção do Estado na esfera do indivíduo. O Estado não pode falar, você tem que acreditar em Cristo, ou você tem que ser muçulmano, ou você tem que ser espírita. Ele não pode falar isso. Então, um limite de interferência evita que o Estado, que é mais forte, interfira na sua vida individual. É a mesma coisa das camisas, não é? Isso aqui traz um grande limite. Por que traz um grande limite? Para o governante, para o legislador, para o judiciário. O governante ele não pode fazer políticas públicas só para beneficiar os cristãos. Mesmo que a maioria do país sejam de cristãos.
No Brasil, por exemplo, 90% das pessoas acreditam em Cristo, seja evangélico, católico, são cristãos. Mas, eu falei que democracia não é vontade da maioria, não é? É vontade da maioria preservar os direitos da minoria. A liberdade de crença vai proteger a minoria de professar sua crença. Se eu quiser colocar um demonão de borracha na frente da minha casa e cultuar ele, eu posso? Posso, e ninguém pode me impedir. Não pode o executivo mandar a polícia retirar, não pode o legislativo falar não pode cultuar o demonão na rua, né? Não pode o judiciário, na hora dessa decisão, falar assim, opa, essa crença não é de Deus não, essa crença está errada. Então a liberdade de crença, ela limita isso. E ela vai ter uma democracia, porque quando eu traço esse rol de direitos fundamentais, eu protejo o indivíduo do Estado, eu protejo o indivíduo do abuso de poder do Estado. E até do indivíduo com outro indivíduo também, do abuso de poder de um indivíduo sobre o outro, que também é a horizontalidade dos direitos fundamentais. Então percebam, quando eu traço os direitos e garantias fundamentais, eu protejo o indivíduo do Estado, eu protejo o indivíduo de um abuso de poder do Estado. Professor, acho que estou entendendo. Beleza, olha esse aqui que eu coloquei logo em seguida, artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Aqui do artigo 14 em diante, a gente traça os direitos políticos. Os direitos políticos têm a ver com aquela ideia, né, bem importante, né, e crucial numa democracia, que é a ideia de cidadania. Ou seja, o cidadão ele tem o direito de participar ativamente e passivamente da vida estatal. Isso quer dizer que não é só a vontade de uma pessoa, é a vontade de todos. Perceba que se eu fosse aquele aluno lá, que era o governante daquela sala, e eu tivesse uma democracia, eu precisaria da concordância dos demais alunos. Eles poderiam participar ativamente e passivamente, tanto na minha escolha, e como eu sei que eu fui escolhido não só por atleticanos, eu vou ter que governar para atleticanos, americanos e cruzeirenses. As minhas políticas públicas não vão ser nesse sentido. Eu sei que na Constituição tem a liberdade de escolha de time, então eu não posso fazer uma política pública, por exemplo, comprando camisas do Galo. Limita o legislador também, porque ele não pode fazer uma lei falando que todo mundo tem que ter camisa do Galo. E limita o judiciário, que mesmo o juiz sendo atleticano, ele não vai poder achar isso legal. Ele vai ter que dar uma decisão contrária. Então perceba que a Constituição limita a tudo e a todos. Os direitos políticos aqui, essa possibilidade de participar ativamente e passivamente, ou seja, eleger, ser eleito, elegibilidade, né, tem um monte de detalhes, participar da vida, participar de um plebiscito, de um referendo, propor uma lei de iniciativa popular, propor uma ação popular para questionar alguma coisa de direito cidadão, ter o direito à transparência, ou seja, de ver as contas, ver como que o prefeito gastou, o que ele gastou, o que ele fez, né? Isso tudo está dentro da ideia de cidadania, de direitos políticos. Por que eu cheguei nesse ponto? Olha o que você já tem que ter na cabeça. Você tem que ter entendido na cabeça é o quê? Que, no primeiro momento, os direitos fundamentais, democracia, vontade da maioria preserva os direitos da minoria. E como é que eu preservo os direitos das minorias? Com a Constituição que limita a tudo e a todos. Ela limita um governante num país de 90% cristão e ele não pode implantar o cristianismo, fazer leis que favoreçam a ideologia cristã ou julgar conflitos segundo a ideologia cristã. Ele não vai, o juiz não vai julgar porque ele é cristão, ele acha isso, aquilo, não importa. Tá? Um exemplo bem simples, quer ver? O juiz é cristão, ele acha que não pode fazer aborto, mas o Código Penal fala do aborto em caso de estupro, e ponto. A lei sobrepõe a vontade, inclusive, do próprio juiz, ela limita a atuação dele, ele não pode dar uma decisão contrária. Não tem jeito, ele não é possível, porque a lei está querendo abranger uma pleia de ideologias e de ideias distintas. Então, primeiro ponto, que os direitos fundamentais, eles protegem o indivíduo do Estado, eles vão proteger os direitos minoritários, não é quantidade de pessoas, mas vão permitir a convivência de ideologias diferentes. O ato institucional, ele caça os direitos políticos, ou suspende, na verdade. Então, claramente, a gente tem um problema. Quando eu suspendo os direitos políticos, qual que é a ideia? Eu sou governante da ideologia amarela, do Partido Amarelo, e quando lá, com o ato institucional, eu suspendo os direitos políticos, o que eu vou fazer? Eu faço com que o pessoal da ideologia azul e branca não possam fazer nada, não possam participar da vida do Estado, da construção das políticas públicas, dos questionamentos, do pedido de transparência. Opa, então eu tenho uma ditadura. Porque só uma ideologia prevalece, só a minha amarela. A azul, a branca, a verde não são ouvidas, não participam dessa vida. Então, sim, a gente tem uma ditadura no ato institucional número 1. Vamos continuar? Segundo ponto. Toda Constituição tem que ter limitação de poder. Lembra que eu falei como é que a gente evita o abuso de poder? Dividindo as funções. Se eu divido as funções, há uma menor chance de abuso. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que governa, eu tenho uma pessoa que executa, legisla, e eu tenho uma pessoa que julga os conflitos.
Percebam que é mais difícil desse atleticano governante ele conseguir fazer uma lei, porque lá no legislativo eu vou ter legisladores americanos, cruzeirenses, sem time, que não gosta de futebol. Opa. E eles que fazem essa lei. Há uma menor chance de abuso de poder, porque esses caras vão ter que conversar. Lá a gente tem o legislativo é o lugar das minorias. É por isso que é bom quando o Congresso tem um cara de esquerda, um cara de direita, um cara progressista, um cara conservador, né? Uma mulher, um homem, um agricultor verde. É ótimo, porque isso quer dizer que a gente tem várias ideologias representadas e eles vão ter que negociar para chegar num consenso. A tendência é que seja uma lei menos abusiva, porque ela vai ter que levar em consideração todas essas ideias, todas essas ideologias. Eles vão conversar até chegar num ponto que não incomoda muita gente. O nazismo, se tivesse os deputados judeus, a gente não ia tirar os bens dos judeus e assim por diante, então teria um freio. Gente, uma das primeiras medidas dos ditadores são dissolver o legislativo, ou então tornar a sua função difícil. Percebe que no ato institucional a gente permite que o presidente lá, ou o comandante-chefe, casse o mandato dos legisladores? Bom, se eu posso caçar o mandato dos legisladores, o que eu posso fazer com a ideologia oposta à minha? Silenciá-la, calá-la. Eu ameaço o Vinícius, deputado do Partido Amarelo, que está falando de ideologia amarela, com a sua cassação. Consequentemente, ele tem que ficar de acordo com a minha ideologia azul. Percebem o detalhe? Então, claramente, lá a gente tem novamente uma ditadura. Porque essa limitação de poder é exatamente isso. O que a gente faz? A gente pega as 3 principais funções do Estado, inovar no ordenamento jurídico, criar a lei que limita a nossa vida, que traça os parâmetros da nossa vida, executar essa lei, administrar a coisa pública com o executivo, não esquece que o legislativo fiscaliza também não. E o judiciário, resolver eventuais conflitos. São pessoas diferentes. Um faz a lei, outro executa e outro julga. Percebe que é muito mais difícil do abuso de poder acontecer? Porque essas 3 pessoas, por exemplo, têm que ser atleticano para isso acontecer. E a gente sabe que isso não é tão simples assim. Então, dividindo o poder, isso é ótimo. Uma outra coisa importante é que quando eu faço essa tripartição de poderes, os 3 poderes são independentes e harmônicos, lá, a tripartição de Montesquieu. Isso quer dizer o quê? Que nenhum se sobrepõe ao outro. O ato institucional, ele colocou o executivo acima do legislativo e judiciário. Quando ele possibilita a cassação do mandato, quando ele possibilita a suspensão das garantias dos magistrados, quando ele retira assuntos de competência exclusiva, competência típica do judiciário. Só, você não pode analisar esse caso. Então percebam que claramente ele quebra tudo isso. Ele põe uma concentração de poder no executivo, ele volta com o absolutismo. A gente tem, novamente, uma ditadura, concentração de poder. Bom, terceiro, organização do Estado. Né? O que é a organização do Estado? Peraí que eu acho que eu até... não, tá certo. Quando a gente vai organizar o Estado, a gente vai fazer mais divisão de poder. Só criar executivo, legislativo e judiciário não é suficiente. Pode ser os 3 atleticanos. Eu faço o quê? Eu divido mais ainda. Tá? Vou dividindo. Por exemplo, legislativo. Eu tenho o legislativo da União, dos estados, do município e do Distrito Federal. Dentro da União tem a Câmara e o Senado. Olha, eu estou dividindo funções. Lá na Constituição, do artigo 23 para frente, até o 30, eu tenho as competências. Que até tem uma aula muito boa aqui, que é uma casadinha, né? Falei de competência e quadro comparativo, que é técnica de estudo. Muito boa, é muito convencimento do professor, né? Mas eu achei que ela ficou boa mesmo. Bom, assistam ela lá depois. Mas vejam só, e isso é importante. Quando eu divido mais, eu estou dividindo o poder. Inclusive, não há hierarquia entre o legislativo da União e o legislativo do município. Só tem funções diferentes. Por exemplo, o legislativo da União faz leis sobre direito penal, do município não. Mas o município trata sobre urbanização, questões urbanísticas, distância de apartamento, não sei o quê. Opa! Quer dizer que um é mais importante que o outro? Não, só que eles têm funções diferentes. O que eu fiz? Eu peguei essas funções e fui dividindo, organizando elas entre os entes. Com o objetivo sempre de dividir funções para dividir poder. Quanto mais poder eu dividir, menos poder o cara tem. Quanto menos poder ele tem, menor a chance de abuso de poder. Então, vou fazendo essas divisões. No âmbito dos 3 poderes, né, o melhor nome é função, legislativo, executivo e judiciário, a gente vai fazendo isso. Aqui no executivo também, tá parecendo carnaval esse meu slide, né? Eu queria ficar colorido para chamar a atenção, não sei se tá bom não. Mas deixa para lá a estética aí. O que importa é o conteúdo. União, Estado, Distrito Federal e Município. Eu divido o executivo em vários entes. Professor, o presidente manda no prefeito? De forma alguma. O prefeito manda no presidente? De forma alguma. Não existe hierarquia entre eles, só tem funções diferentes. O presidente ele tem competências mais amplas, que abrangem o país todo, geral, o estado regional de uma região específica e o município local. E aí eles vão ter cada um suas competências. Por exemplo, na União, eu vou falar sobre legislação de transporte. Lá no município, eu vou falar sobre transporte coletivo. O presidente fica com responsabilidade do transporte internacional ou interestadual. O município com transporte coletivo, aquele dentro da sua cidade.
o Estado com transporte intermunicipal. Então, a gente vai dividindo funções também, para evitar também esse abuso. Tá? É uma tentativa de dividir e evitar o abuso de poder. Bom, temos também o judiciário. O judiciário também é dividido, não é? Eu tenho várias cortes. Olha como é que isso é bom. Se eu só tivesse um judiciário, percebe que podia ser só um juiz atleticano? Agora, quando eu crio várias cortes, percebe que eu vou ter uma abrangência maior? Essa é a ideia. Tá? O judiciário, por exemplo, eu tenho a justiça especializada, que é justiça eleitoral, justiça trabalhista, né? Muito importante também, e justiça militar. E eu tenho a justiça comum, que é o resto. Dentro da justiça comum, eu tenho uma outra subdivisão. Eu tenho a justiça estadual e a federal. A federal tem as competências previstas expressamente, artigo 108 para frente, da Constituição, e o resto é da justiça estadual. Professor, o juiz federal é mais importante que o juiz estadual? Não, não é. Ele só tem funções diferentes. No penal, por exemplo, quando eu tenho um tráfico de drogas, vai depender da situação. Vamos supor, eu estou com drogas na rodoviária da minha cidade, indo para outra cidade. Competência da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Justiça Estadual. Eu estou com essa mesma quantidade de droga, a mesma mochilinha, mas no aeroporto internacional com a passagem comprada para Portugal. Isso se transforma em tráfico internacional. Eu estou falando de Polícia Federal, de Justiça Federal. Então, muda a competência, ou fala, quem que vai decidir isso? Então, o cara pode ser juiz federal, ele não vai analisar esse caso, nem se ele quiser. Então, eu divido as funções para evitar o abuso de poder também. Aí, por isso que tem aquele monte de órgãos. STF, que tem uma função, proteger a Constituição. STJ, pacificação da jurisprudência. Aí tem as justiças federais, TRF, justiça eleitoral, justiça comum, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância. Tudo dividindo, para evitar o abuso de poder também. Então, percebam que tudo que diz respeito a democracia e ditadura tem a ver com essa concentração de poder. Na ditadura eu tenho essa concentração de poder muito clara, tá? Tem tirania, tem a tirania no sentido de uma ideologia se manter sobre as demais, alguma coisa nesse sentido. O movimento constitucional do Estado constitucional, ou não, do Estado de direito, né, como queiram, é nesse sentido. A Constituição ela freia, ela traz limites para todo mundo. Eu sempre falo com o seguinte exemplo. Professor, posso eleger um presidente liberal? Pode. Posso eleger um presidente comunista? Posso. Mas, professor, por quê? Porque a Constituição limita todos eles. O liberalismo, por exemplo, prega que educação e saúde não é competência do Estado. O Estado não tem que fazer isso. O presidente liberal pode tirar a educação e saúde do Estado? Não, porque a Constituição fala que são direitos fundamentais. Ele é obrigado a prestar mesmo que ele não concorde. E o comunista? Ele fala que a propriedade privada é uma besteira. A Constituição fala que a propriedade privada é um direito fundamental. Ele não pode tirar nem se ele quiser. Ele tem que manter, então ele tem limites. A Constituição limita a todos, governados, inclusive limita a gente. Ela nos protege da gente mesmo. Esses casos que é análogos à escravidão, né? Aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a produção de uvas, né? E se o cara quiser ser escravo? Ele falou assim, não, eu quero trabalhar 7 dias por semana, 20 horas por dia, eu quero, pode. A Constituição protege ele dele mesmo. Que ela fala que liberdade é um atributo intrínseco ao ser humano. Não existe ser humano que não seja livre. Então ela não permite a escravidão. Mesmo que o cara queira ser escravo. Então ela limita mesmo. Porque ela limita você por você. Ela te limita mesmo. Ela te impede algumas escolhas, inclusive. Essa é, em resumo, a ideia constitucional que vai deixar claro que ali a gente estava diante de um golpe, de uma ditadura. Para ir fechando essa aula, vou fechar com outros exemplos mais. Lá em 68, ou seja, apenas 4 anos depois do ato institucional número 1, foi editado o ato institucional 5, que talvez tenha sido o pior de todos. Porque, olha só, depois teve uma tentativa de manter esse poder. Olha o parágrafo, o artigo 2º. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Gente, quando ele está falando de decretar o recesso do Congresso Nacional, está querendo falar o quê? O presidente pode fechar o Congresso quando ele quiser. Olha que risco que é. Primeiro, o Executivo vai ficar acima do Legislativo. Segundo, o Legislativo tem função de fiscalizar o Executivo. Ele não vai fiscalizar. Afinal de contas, o presidente pode falar assim, mas está fiscalizando? Recesso. Vocês estão parados. Né? Fecha o Congresso. Estão aprovando uma lei que eu não gosto, que é da ideologia contrária? Recesso. Percebem o problema? Então, no ato institucional 5, a gente ainda tem mais claramente uma ditadura que continuou, que foi a ditadura militar brasileira, e não há dúvida, não tem democracia. Tá? Bom, ainda continuando com mais um exemplo. Parágrafo 1º. Decretado o recesso parlamentar, o executivo correspondente fica autorizado a legislar. Gente, legislar é função pública do legislativo. Só ele pode, com algumas exceções.
Quando eu retiro a possibilidade dele legislar, opa, o executivo está acima do legislativo. Não tenho, então, eu tenho uma concentração de poder e eu não tenho a tripartição de poderes, consequentemente, eu tenho uma ideia ditatorial absolutista. Artigo 4º. No interesse de preservar a Revolução, o presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos. Tá claro, eu sou o governante da ideologia azul, vou suspender os direitos políticos de todo mundo que é da ideologia amarela. Isso é muito óbvio. Assim, eu vou manter só uma ideologia, só uma ideia que vigora. Né? Então, uma forma fácil, eu tenho novamente uma ditadura. Pessoal, viram um pouquinho? Né? Então, meio que para ir fechando essa aula, qual que é a ideia básica que a gente tem, então? Quando a gente fala de democracia, a gente fala de liberdade dos direitos contemplados na Constituição, tanto com os direitos fundamentais, que vão evitar que uma ideologia se sobreponha, que tem concentração de poder, quanto na limitação do poder com a criação das funções, e com a organização de Estado, que também limitam. Elas dividem poder e evitam a concentração de poder. No ato adicional 1 e no 4, a gente teve um golpe, porque a gente teve uma concentração de poder. Uma ideologia dominou o Estado. Ah, professor, o povo apoiou. Eu não sei nem se apoiou. Mas se o povo apoiou, não importa. Tá? Porque não é vontade da maioria. Né? Porque se o povo for de maioria cristã, a gente só teria regras cristãs. Se fosse assim, o Código Civil não permitiria a separação judicial até hoje, como ele não permitia antes de 2002. Né? Então percebam que aí a gente tem só uma ideologia representada. Ela impede outras ideologias diferentes e distintas. Ela impede a convivência dos diferentes. Tá? Então, realmente, a gente teve um golpe, não é 59 anos de revolução, 59 anos de ditadura, não foi nada legal, e ditadura nunca mais. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de conferir as aulas que fazem link com essa, isso ajuda a aprendizagem quando você faz link com coisas distintas. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de assinar o sininho para avisar das próximas aulas. E, por favor, compartilhem e me ajudem a divulgar o meu trabalho. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima. Ah, dúvidas mandem. Se quiser algum assunto também me manda, que eu falo com você aqui. Fechou? Tchau, tchau.